Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos vereadores para efeito de quórum. Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, Charles Torres Dias, Mário Hermínio, Enderson da Silva, José Paulo Carvalho de Oliveira, Alzemiro dos Santos Dias, João Roberto Ladeira presente, Yuden Vieira, Luiz Fernando Colucci Júnior. Presente, secretário. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 39ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Decreto de número 3.946, do dia 16 de dezembro de 2013. O prefeito municipal de Piraí, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta, artigo 1º, fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 24, 30 e 31 de dezembro de 2013, excluindo-se daquelas consideradas como de serviços essenciais. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piraí, 16 de dezembro de 2013. Assina o prefeito municipal Luiz Antônio da Silva Neves. Requerimento de urgência de número 118, ano 2013. Os vereadores que este subscreve requerem à mesa diretora, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência os projetos de lei complementar de número 1, 2 de 2013 e os projetos de lei de números 53, 54, 55 e 56, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do Regimento Interno desta Casa, e submetidos à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrarem matérias de relevantes interesse que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013. Assinam todos os vereadores. Indicação de número 547, Enderson da Silva, eco desta Cato, vereador no uso das suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente para que seja feito um estudo para a construção de um muro de contenção de encosta e canaleta na propriedade da senhora Dalva da Silva Marques, localizada na rua Alfredo Manuel Marques Filho, número 165, bairro Sossego, neste primeiro distrito. O local acima citado vem trazendo grandes riscos para a família ali residente, principalmente neste período de chuvas, pois toda a água que desce do bairro Sossego 2 cai literalmente atrás da casa da senhora Dalva. Portanto, necessário se faz a construção do referido muro, bem como a colocação de canaleta, a fim de desviar a água para o coletor público. Em razão do exposto, apresento a presente indicação, esperando préstimos da atenção do senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013, assina Enderson da Silva, vereador. Indicação de número 548, Charles Torres Dias, vereador, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente que seja feita com urgência a recuperação do pavimento asfáltico da rua João Martins Cândido, subida do bairro da prefeitura neste distrito. Foram feitos reparos na rede pluvial. Posteriormente, constantes problemas vêm ocorrendo nestes locais, causando transtornos aos motoristas que utilizam essa via e principalmente aos pedestres. Por tais motivos, entendendo justificada a presente proposição, aguardamos o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013, assina Charles Torres Dias, vereador. Indicação de número 549, Charles Torres Dias, vereador, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente para que seja feita com urgência a recuperação no pavimento asfáltico em trechos que sofrem intervenções da SEDAI, na rua Newton Toledo e também próximo ao novo posto de saúde, em Santa Nésia.
Foram feitos reparos na rede pluvial. Posteriormente, constantes problemas vinham ocorrendo nestes locais, causando transtornos aos motoristas que utilizam essa via, e principalmente aos pedestres que dela se utilizam, juntamente para que poderem ter melhores acesso ao posto de saúde da família. Por tais motivos, entendendo justificada a presente proposição, aguardamos seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013. Assina Charles Torres Dias, vereador. Indicação de número 550. Charles Torres Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a manutenção geral da rede elétrica na quadra do bairro Vila das Palmeiras, neste primeiro distrito. A referida quadra encontra-se com algumas lâmpadas apagadas devido à queima de fotocélulas e postes estão dando choques. Portanto, o local torna-se bastante inseguro para a área de lazer. Solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido de pronto atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013, assina Charles Torres Dias, vereador. Indicação de número 551, José Paulo de Carvalho de Oliveira, russo, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a necessidade de realizar um serviço de limpeza e capina em todo o bairro Copilândia, neste município. O bairro acima citado encontra-se com grande quantidade de mato alto, longo nas estradas, causando transtornos aos moradores e motoristas, necessitando de uma atenção por parte do setor de limpeza pública. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013. Assina José Paulo de Carvalho de Oliveira, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 1920. Relatores: vereador Luiz Fernando Colucci Júnior e Darleide Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, reunidas, veio a mensagem de número 30, datada de 1º de outubro de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa alterar o Código Tributário do município de Piraí e dá a outras providências. A mensagem de número 30, que encaminha a este legislativo o projeto de lei complementar de número 1, tem como objetivo alterar o Código Tributário Municipal em seu artigo de número 128 da lei complementar de número 3/99. O projeto em destaque originou-se dos inúmeros questionamentos por parte das empresas tomadoras de serviço, junto aos auditores fiscais da Secretaria de Fazenda. Em verdade, a referida alteração busca otimizar a fiscalização e o controle de arrecadação do INSS, devido principalmente por empresas alienígenas, ou seja, empresas não estabelecidas no território do município de Piraí. Desta forma, esclarecemos que tal medida encontra-se em perfeita harmonia com os princípios da territorialidade, o qual estabelece que a competência para exigência do ISS é do município, cujo território foram efetivamente realizados os serviços. A substituição tributária já vem sendo praticada há muito tempo pelo município de Piraí, e o presente projeto de lei, notadamente, constitui uma medida natural de autodefesa, no sentido de se reter o ISS dos serviços executados no território do município de Piraí, em estrita conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior do Tribunal de Justiça, que assim pacificou a questão do local em incidência do ISS. Quanto à oportunidade da sua apresentação e sob aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada nos afigura que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores: pela aprovação do projeto de lei complementar de número 1 e de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013, assina Luiz Fernando Colucci Júnior, Darleide Gomes de Moraes. Conclusão das comissões: pelas conclusões, assina os ilustres relatores Moacir Gonçalves da Roça Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho e João Roberto Ladeira.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Meio Ambiente, processo 1959. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Exposição da matéria examinada. Para que exame e pronunciamento das comissões de legislação, justiça e redação final, comissão de finanças e orçamento e comissão do meio ambiente, em conjunto, veio o projeto de lei complementar de número 2, do ano 2013, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o Código Municipal do Meio Ambiente do município de Piraí. Na justificativa da proposição, se verifica a necessidade de alterar o Código Ambiental do município de Piraí, fundamentado no interesse local e na adequação às mudanças na legislação estadual e federal, respeitando as competências da União e do Estado do Rio de Janeiro, regulando a ação do poder público municipal e a sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privada na preservação, conservação, defesa, melhoria e recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida. Neste sentido, que via de regra necessita de um parâmetro e de cobrança pelos serviços a serem prestados, conforme preceitua o artigo de número 117 e seus incisos da Lei Orgânica do município de Piraí, aos quais autorizam as cobranças pretendidas. Vale ressaltar, em razão da matéria apresentada ao projeto encaminhado a esta casa, a lição do saudoso mestre administrativo Harley Lopes de Meireles, onde fala que a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se às responsabilidades disciplinar, civil e criminal, conforme é o caso. Temos que citar ainda que, na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer de tudo que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim, para o administrador público significa dever fazer assim. Por se tratar de uma instituição de taxas visando a concessão e o requerimento de licenças ambientais, criando um sistema de cobrança, o que, conforme dispõe o artigo de número 150 da Constituição Federal, é proibido cobrar tributos no mesmo exercício em que foram criados, somente sendo permitida tal cobrança no exercício subsequente, a partir de 90 dias da publicação desta lei. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão atendidas através da verba própria do orçamento em vigor, que, em sendo necessário, será suplementada conforme consta no artigo 167 do projeto, estando dentre dos preceitos e normas estabelecidas nesta lei. Quanto ao oportuno e finalidade da sua apresentação e sobre seus aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos apresentamos que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores: pela aprovação do projeto de lei complementar de número 2 e de acordo com o seu texto original, assinam vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley de Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, processo de número 1957. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para o exame das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei de número 53, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade da criação de cargos de agente comunitário de saúde e da outras providências. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198, inciso 1, disciplinou-se as ações e serviços de saúde para a integração de uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo-se assim um sistema único, mais organizado, de forma descentralizada nas diversas esferas do governo.
O município de Piraí conta com a cobertura de 100% do Programa de Saúde de Família e necessita iniciar o regimento jurídico dos profissionais que desempenham estas funções dentro deste indispensável programa. O município não tem o cargo de assistente de saúde criado, e para que o programa possa atender às normativas emendadas pelo Ministério da Saúde, detectamos a necessidade de inserir o referido cargo no quadro dos servidores do município de Piraí. O projeto de lei em epígrafe cria os cargos necessários e para atendimento aos preceitos constitucionais que disciplinam a matéria. Tais cargos são criados em caráter de provimento efetivo, com a posterior realização de concurso público para ocupações das vagas existentes. Frisa-se novamente que, acerca da criação dos cargos para provimento efetivo, tal posição visa atender o Estatuto no artigo de número 37, inciso 2, da Constituição Federal, que serão investidos no cargo público mediante prévia aprovação em concurso público. Aplicam-se aos agentes comunitários de saúde e demais disposições da Ementa Constitucional de número 51, de 14 de fevereiro de 2006, e da Lei Federal de número 11.350, do dia 5 de outubro de 2006. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da resolução em exame já se encontram apontados em seu artigo de número 9, que correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, e que, se necessário, será suplementada, atendendo assim ao que dispõe a Lei de número 4.320, de 17 de março de 1964. O projeto, portanto, atende perfeitamente aos objetivos que se propõem, ajustando-se à sua formalização e aos aspectos constitucionais e legal, além de atender aos propósitos da oportunidade e a conveniência, não havendo óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei de número 53, e, de acordo com o texto de sua apresentação, assina Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo de número 1958. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para o exame das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei de número 54, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Piraí, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Tutelar de Piraí, dando, inclusive, outras providências. O município de Piraí vem se desenvolvendo um trabalho com muita responsabilidade para atualizar-se, executar normas atuais para coroar tanto a importância da matéria quanto ao reconhecimento e a população em geral. Vem atribuindo a atuação do órgão em defesa dos mesmos. O desenvolvimento do trabalho e a própria relevância da atuação do Conselho atrai a demanda no sentido de aperfeiçoar a legislação até então a vigente data. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da resolução em exame já se encontram apontados em seu artigo de número 8º, que correrão em conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim o que dispõe a Lei de número 4.320, 17 de março de 1964. Nesta mesma histeria de raciocínio, os conselhos tutelares perceberão, a título de remuneração, a importância mensal no valor de R$ 966, reajustado anualmente de acordo com os índices utilizados para o aumento concedido aos servidores públicos do município. Na qualidade de membros eleitos, os conselhos tutelares não serão funcionários do quadro da administração municipal, não havendo ainda a criação de qualquer vínculo de natureza trabalhista dos conselheiros com o município. A função de membro de conselho tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. O projeto, portanto, atende perfeitamente aos objetivos a que se propõe, ajustando-se à sua formalização aos aspectos constitucionais e legal, além de atender aos propósitos da oportunidade e conveniência, não havendo óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de número 54 e de acordo com o texto de sua apresentação, assinam Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva Vieira.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo de número 1975. Relatores Luiz Fernando Colosso Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei de número 55, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de conceder subvenção à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí, no valor anual de R$ 428 mil, a ser pago em 4 parcelas mensais de R$ 107 mil. Na justificativa do projeto, já se verifica que a finalidade é beneficiar a uma instituição que se encontra em plena atividade em nosso município e já em anos anteriores vem sendo beneficiada com auxílio concedido pelo município para o melhor desempenho de suas atividades e em benefício da comunidade piraense. Tal iniciativa se faz necessária em função do que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal de 5 de maio de 2000 em seu artigo de número 26. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da presente lei estão apontadas no artigo 2º do projeto e correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, dotada e orçamentária, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim o que dispõe a Lei de número 4.320, de 17 de março de 1964. Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores: pela aprovação do projeto de lei de número 55 e de acordo com a sua redação final, assina Luiz Fernando Colosso Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva. E conclusão das comissões: pela conclusão dos ilustres relatores Moacir Gonçalves da Roça Júnior, Maria Hermínio da Silva de Carvalho, Charles Torres Dias. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, processo 1976, ano 2013. Relatores: vereadores Luiz Fernando Colosso Júnior, Darley Gomes de Moraes e Moacir Gonçalves da Roça Júnior. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Educação, reunidas, veio a mensagem de número 36 do ano 2013, datada no dia 13 de dezembro de 2013, que encaminha o projeto de lei de número 56, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa regulamentar o inciso 2 do artigo 227 da Lei Orgânica do município de Piraí e da outras providências. Em 1997, foi instituído o projeto Um Salto com Energia, que desde aquela oportunidade tem propiciado que alguns alunos da rede municipal de ensino participem de projetos esportivos, dentre os quais destacam a ginástica e trampolim, melhorando o rendimento escolar, bem como revelando atletas que vêm representando o município em eventos esportivos a nível nacional e internacional. Mas com toda iniciativa que dá certo, merece ser multiplicada, o município de Piraí conta hoje com diversas modalidades esportivas que necessitam de apoio estrutural e financeiro, o que, além dos recursos municipais, já asseguramos para melhores resultados. A iniciativa privada se torna parceira indispensável e só através de mudanças e inovações na legislação municipal em vigor, tal medida poderá ser efetivada. De acordo com esta regulamentação, poderemos garantir a manutenção e a ampliação dos projetos esportivos hoje existentes, além de afastar crianças e jovens da violência que assola o país em todo o mundo. Certamente propiciará um melhor rendimento escolar, fazendo com que os mesmos alunos representantes do município em competições de alto nível, com meta de descontar grandes promessas para os Jogos Olímpicos no Rio 2016. Serão integrantes nesta presente lei os projetos existentes nas modalidades de trampolim
incluindo outras modalidades ginásticas olímpicas, karatê nas suas diversas variações, judô, futsal, capoeira e ainda o programa Salto com Energia. Os recursos para o atendimento a essas despesas decorrentes do projeto desta lei em exame se encontra apontada em seu artigo de número 1º, que correrão à conta de verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim o que dispõe a lei de número 4.320, de 17 de março de 1964. Quanto à oportunidade de sua apresentação e sob aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa constituir óbice a sua aprovação. Pela aprovação do projeto de lei de número 56, de acordo com o seu texto original, assinam Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Moacir Gonçalves da Roça Júnior. Ofício de número 26, ano 2013. A Associação de Moradores e Amigos do Varjão, que por meio do seu presidente, que representa os moradores, vem muito respeitosamente pelo presidente expor e parabenizar o senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, que conduziu no ano 2013 o Poder Legislativo, a Casa do Povo, com uma boa administração e demonstrando muita tranquilidade em seu grande gestor. A associação deseja a todos os vereadores e funcionários e seus familiares o nosso voto de Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações, saúde e conquista. Assina o presidente da associação, Cristiano Firmino da Silva. A Câmara Municipal de Piraí, através de seu presidente e dos vereadores, comunica que o senhor Iracir e o senhor Gilberto participarão nos dias 10, 11, 12 e 13 do Fórum Mundial, que será realizado em Brasília. Os dois cidadãos piraienses representarão o município de Piraí no estado do Rio de Janeiro. Vão participar. Coloque em discussão e votação o requerimento número 118/2013, que requer regime de urgência para votar o projeto de lei complementar número 1 e 2/2013 e projetos de lei número 53, 54, 55 e 56/2013. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a verificação pessoal, para o uso da palavra em tema livre, para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, queria fazer uma correção aqui. Eles participaram do fórum no dia 10, 11, 12 e 13. Perfeito, secretário. Senhor presidente, poderia usar a palavra aqui? Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, eu quero, neste momento, agradecer às pessoas, né, que me auxiliaram hoje, auxiliaram todos nós, que é em nome de todos os vereadores que eu estou falando. Eu tive o procurador Nena, o procurador Netinho, o doutor João Carlos, o Duda, a Juliana, o secretário Mário, e o João Carlos, né? E a Juliana. Estivemos reunidos à tarde, que nós todos, vereadores, questionamos alguma coisa do Código do Meio Ambiente, que é uma coisa bastante complexa, e eles nos explicaram com mais detalhe alguns itens que é difícil, dentro de uma matéria desse volume, a gente ter total conhecimento. E a gente até pediu, né, com o secretário, que quando for colocar uma matéria complexa, que nos traga com mais antecedência, mas existe uns parâmetros aqui dentro que necessita-se para o ano que vem já entrar em vigor. E se nós não votarmos agora, a gente vai ter, o município pode ter deficiência no atendimento em algumas ações do meio ambiente. Então, nós nos reunimos, todos os vereadores, depois, e chegamos à conclusão que é necessário votar. Mas teve alguns itens que foi, a pedido nosso, aí, foi mudado, que foi importante, tenho certeza que é importante para todos os munícipes.
alguns empresários que querem se instalar no município, que não chegue aqui e encontre assim, muita burocracia, muito dificuldade de se locomover, dificuldade dos seus papéis andarem nas secretarias. Então, a gente quer fazer o máximo, nós vereadores, que essas dificuldades sejam bastante sanadas. E eu quero também agradecer, né, porque ontem eles estiveram aqui com a gente, e hoje também, ao nosso pedido, eles se prontificaram a explicar alguns detalhes. Então, agradeço ao prefeito por também ter redigido um novo texto aí no nosso pedido de mudança. E vamos, né, quando tiver uma matéria polêmica, a gente ter mais tempo de verificar, dos procuradores, de alguns técnicos, nos explicar para que a gente possa, porque amanhã o munícipe vão cobrar da gente, não vai cobrar no secretário, que a lei foi feita, fomos nós que aprovamos a lei. Então, nós temos que já deixar essas coisas bastante claras, para a gente não acontecer xingamento depois, né? Então, a gente precisa realizar esse tipo de coisa, se é da nossa competência. Quero também, senhor presidente, agradecer a todos os meus colegas que, né, me aturaram aí durante esse ano aí que passou. Tivemos alegria, tristeza, decepção, realização, né? E agora, desse final de ano, eu quero desejar muita felicidade, muita alegria, nada de tristeza, nada de decepção, que a gente, no dia a dia, a gente que é político, a gente tem todas esses quesitos, né? Não tem jeito, é a passagem da vida da gente. Quero também agradecer o povo de Piraí, que está nos assistindo, e todos que nos deram a confiança do voto, e que esse ano nós estamos aí terminando esse ano, com a confiança deles, com o carinho que o povo de Piraí tem por a gente. Que Deus ilumine cada lar, que Deus ilumine cada pessoa, que Deus ilumine as suas famílias, que o ano que vem tenha bastante realizações, tenha bastante saúde a toda essa família, que nos procure, a gente tem um atendimento melhor, que a gente possa atender os nossos munícipes com mais dedicação, com mais afinco, que nós possamos ter um relacionamento bom com o nosso legislativo, com o nosso executivo, que a gente possa, quando um munícipe nos procurar, a gente, porque você sabe que nós dependemos do executivo para resolver muitos problemas do dia a dia com a população. Então, quero desejar a todos que Deus ilumine todos os nossos funcionários aqui dessa casa, que são pessoas maravilhosas, que nos dão um suporte extraordinário. Como hoje é o último dia da sessão ordinária, quero estender esse abraço a todos os piraienses e a todos que nos assistem agora. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Sim, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Também faço uso da palavra para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos e dizer que foi um período de muito aprendizado. A convivência com os senhores foi boa, está sendo boa, espero que continue, e aprender é sempre bom. E a política, apesar do grande volume de informações que a gente recebe para a gente absorver tudo, é um tanto quanto que difícil, né, em um espaço curto de tempo, mas que a disposição continua para aprender mais no ano que vem, e espero que nós tenhamos sucesso, porque se nós estivermos bem, conseguirmos atingir nossos objetivos, a comunidade também estará atingindo o seu, porque eu sempre tenho ouvido das pessoas mais experientes aqui dentro, o interesse em que dê certo é muito grande nosso, porque a gente pregou isso a todo tempo. Então, que a comunidade tenha certeza de que nós estamos trabalhando forte para que dê certo e que seja um ano feliz para todos nós, de muitas realizações, e que Piraí possa continuar essa cidade bonita e feliz. E destacar hoje a presença de uma munícipe mirim, né, a Emily, que veio assistir aí a sessão, e minha filha,
Minha esposa me ligou e disse que ela viria à Câmara para ver o que o papai está fazendo. Então, é um prazer te ver aqui, Emílio. Boa noite. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Queria primeiro agradecer as palavras do nobre vereador Mário Hermínio, também do nosso amigo vereador Eco, e em especial fazer um agradecimento e uma observação quanto ao vereador Mário Hermínio, fazer duas observações. Primeiro, parabenizá-lo pela sua humildade, né, ao nos colocar a todos dentro do contexto. Na verdade, foi Vossa Excelência quem levantou os pontos mais críticos no nosso entendimento e nos chamou, então, nos convidou, então, para discutir o assunto de uma forma mais ampla, buscando, assim, um resultado melhor. E, dessa forma, então, não poderia deixar de destacar aí a sua participação, vereador. E, na verdade, eu acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Era para parabenizá-lo pela humildade. Eu gostaria de passar aqui algumas informações. Nós temos aqui ao longo desse mandato, nós tivemos preocupações diversas, com diversos assuntos que envolvem a nossa sociedade. E a nossa preocupação é uma constante no que diz respeito à evolução, à qualidade de vida das pessoas, da nossa sociedade como um todo. E nós sabemos das dificuldades de se manter, de se fazer com que nós possamos ter condições, recursos para aplicar, para realizar todos os investimentos que nós precisamos para melhorar essa condição dos nossos cidadãos. Então, dessa forma, eu queria fazer uma leitura aqui sobre um material que eu preparei, que eu acho que são informações interessantes, que mais adiante, talvez no primeiro momento não faça muito sentido, mas logo adiante eu vou explicar o porquê. O modelo atual de distribuição de tributos no Brasil, no modelo atual de distribuição dos tributos no Brasil, os municípios dependem de repasses do governo federal, que centraliza a arrecadação dos impostos mais rentáveis, o imposto de renda e o IPI. Às prefeituras cabe o recolhimento do ISS e do IPTU, e aos estados, o ICMS. Ou seja, quando o governo reduz a alíquota do IPI para incentivar a geração de empregos e o consumo, em meio à maior recessão mundial, diminui os repasses dos municípios. A soma da redução do IPI somada com a alta inadimplência tradicionalmente registrada nos municípios quanto à arrecadação do IPTU não poderia dar em outro resultado, além da crise nas finanças dos municípios. A grande maioria das cidades dependem entre 60% a 70% do repasse do FPM, do Fundo Participante dos Municípios. Há casos em que esse número chega a 90%. Para driblar essa crise, alguns gestores estão fazendo corte no orçamento. Isso pode gerar ainda redução e corte de pessoal, redução em investimentos e corte de pessoal, uma vez que geralmente os recursos são usados para manter a máquina em atividade. O Supremo Tribunal Federal julgou incondicional o atual modelo de distribuição de recursos do FPM e determinou que até o dia 31 de dezembro fosse aprovada uma nova lei que regulamentasse a situação. Todo e qualquer gestor municipal hoje, cabe ressaltar isso vale para todos, eleito, principalmente os eleitos nas últimas eleições, há aqueles que se reelegeram, mas os que estão chegando vão ter dificuldade de encarar esse grande desafio. Melhorar a saúde, a educação, os transportes, a habitação, a mobilidade, o saneamento, a segurança pública e fazer todos os demais investimentos sociais com menos recursos, com recursos cada vez menores que seus antecessores, é o que eles vão enfrentar. É passada a hora de mudarmos essa história. Caros amigos, as eleições se aproximam. Vamos saber, antes de escolhermos, vamos nos informar
quanto às qualidades e ideais dos nossos candidatos. O que cada um deles pensa sobre esse e muitos outros assuntos de grande importância e relevância para o desenvolvimento do nosso país e, consequentemente, do nosso município. Valorizem seu voto. Vamos ajudar a transformar esse quadro atual, não vamos simplesmente passar pela história. Vamos fazer parte da história. Em seguida, eu trago aqui um material retirado da internet que trata da educação pelo mundo. E, especificamente, eu pensei a educação na Finlândia. É um parâmetro, talvez, desproporcional em relação às condições geográficas, físicas do Brasil. Mas nós vamos chegar a um denominador quando eu chegar ao final da leitura. País com a melhor educação do mundo, a Finlândia aposta no professor. Professores possuem mestrado e têm liberdade para criar currículo. A Finlândia lidera o ranking internacional de qualidade de ensino. O país com a melhor educação do mundo é a Finlândia. Por 4 anos consecutivos, o país do norte da Europa ficou entre os primeiros lugares no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que mede a qualidade do ensino. O segredo desse sucesso, segundo Joana Pavlic, diretora do Ministério da Educação e Cultura da Finlândia, não tem nada a ver com os métodos pedagógicos revolucionários, o uso da tecnologia em sala de aula ou exames gigantescos como Enem ou ENAD. Pelo contrário, a Finlândia dispensa provas nacionais e aposta na valorização do professor e na liberdade para ele poder trabalhar. Na Finlândia, a educação é gratuita, inclusive o ensino superior. Só 2% das escolas são particulares, mas são subsidiadas por fundos políticos e os estudantes não pagam mensalidade. As crianças só entram na escola a partir dos 7 anos. Não há escolas em tempo integral. Pelo contrário, a jornada é curta, de 4 a 7 horas, e os alunos não têm muita lição de casa. Também temos menos dias letivos que os demais países. Acreditamos que a quantidade não é qualidade. O sistema finlandês de educação passou por 2 grandes mudanças, uma na década de 70 e outra na de 90. A partir do início da década de 90, a educação foi descentralizada e os municípios, escolas e principalmente os professores passaram a ter mais autonomia. Detalhe que a Finlândia é um país com 5.450.000 habitantes. A expectativa de vida, 80,47 anos. A extensão do seu território nacional, 338.145 km². O Brasil tem 8.515.767 km². É uma diferença muito grande. Temos quase 200 milhões de habitantes. Então, esses parâmetros talvez não possam valer muito para a nossa realidade, mas eu acho que vale a pena avaliar. Quanto à sua fundação, a Finlândia tem quase a idade do Brasil, o país desde 1550. O governo também não costuma inspecionar o ensino das 3.000 escolas que atendem 55.000 estudantes na educação básica. O material usado e o currículo são livres, por isso podem variar muito de uma unidade para outra. Os professores planejam as aulas e escolhem os métodos. Não há prova nacional. Não acreditamos em testes, estamos mais interessados na aprendizagem. Os professores têm muita autonomia, mas precisam ser bem qualificados. Esta é uma profissão desejada na Finlândia. Os docentes da Finlândia ganham, em média, 3.000 euros por mês, em torno de 8.000 reais, hoje, talvez até um pouquinho mais em relação ao real. Considerado um salário médio para o país. Para conquistar a vaga, é preciso ter mestrado e passar por treinamento. O salário aumenta de acordo com o tempo de casa do professor, mas não há bônus concedidos por mérito. A remuneração não é considerada alta. Em compensação, oferecemos ao professor um ambiente de trabalho interessante. Os professores têm muita autonomia, mas precisam ser bem qualificados. Essa é uma profissão desejada na Finlândia. Então está aqui a diferença, onde eu queria chegar. O que pode e o que deve fazer a diferença no nosso país? O que fará com que nós realmente tenhamos um país melhor, um futuro melhor, jovens mais bem preparados, um país mais decente, com menos falcatruas, menos roubos, menos, né, com tudo menos de ruim e com tudo mais de bom. É educação. O que há de se investir, o que o Brasil precisa entender e os nossos governantes precisam perceber é que nós precisamos educar o nosso povo, para que eles possam saber escolher, principalmente, saber escolher os seus governantes. Obrigado, senhores.
Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer o uso da palavra daqui mesmo, presidente? Sim, vereador. Presidente, quero fazer o uso da palavra aqui hoje, primeiramente em agradecimento a Deus por ter nos concedido neste ano de 2013 muita comunhão um com o outro, sabedoria, tá? Quero agradecer desde a faxineira desta casa até a procuradoria pela ajuda que tivemos de todos os funcionários desta casa, pela sabedoria do colega vereador, presidente desta casa, o Prico, o Hilder, mais conhecido como Prico, por ter nos ajudado várias vezes durante esse ano. Foi necessário nós nos reunirmos um com o outro para discutir várias questões e sempre tivemos a humildade, a mansidão de estar todos nós conversando um com o outro para que todos juntos chegassem a uma conclusão que fosse favorável à comunidade de Piraí, que a sociedade ficasse satisfeito com as nossas decisões. Fomos eleitos, confiados pelos eleitores desta cidade e temos um compromisso com o município. E quero aproveitar esse momento para poder fazer um agradecimento especial aos colegas vereadores, me desculpar por algum momento que se houve alguma agressão da minha parte com alguns dos demais colegas, vocês me perdoem, mas eu quero destacar que foi um ano de muita aprendizagem, entendeu? Que aprendemos muito um com o outro aqui, principalmente eu, e desejar que o ano de 2014 seja muito melhor do que esse, que nós conseguimos cumprir com o nosso compromisso, tá? E desejar também ao Executivo muita sabedoria, muita paz, que eles continuem trabalhando desta forma conosco nesta casa de legislação desse município, que eu tenho certeza que quem vai lucrar é a sociedade. Existe um compromisso que está direcionado ao Executivo e existe um compromisso que está direcionado ao Legislativo, que somos nós aqui nesta casa. Mas eu tenho certeza que todos que aqui estão são pessoas responsáveis e vamos conseguir cumprir com o nosso compromisso. E quero desejar a todos bastante saúde para todos vocês, a família de vocês, e que o ano de 2014 seja muito bom para todos nós. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Flávio. Também gostaria de falar daqui, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Quero aqui parabenizar o Conselho de Segurança Pública de Piraí, que na pessoa do senhor Hildo Terra recebeu uma comenda em reconhecimento ao bom trabalho que vem sendo realizado pelo referido Conselho. Comenda esta que foi entregue pelo secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o respeitoso senhor José Mariano Beltrame. Bom, como essa é a última sessão ordinária, né, do ano de 2013, desde já desejo a todos um Feliz Natal e que o ano que se aproxima seja de muita paz, saúde e felicidade a todos. E aproveito também para pedir desculpas por algum erro que tenha cometido, né, que nós seres humanos, nós somos falhos. Então, se eu cometi algum erro durante esse ano, desculpa aí a todos. E é isso. Felicidade a todos aí. Obrigado. Com a palavra o vereador Alzimeiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, a gente quer ajudar aqui no sentido de colocar a importância que a Câmara está tendo para a gente ver Piraí no caminho certo
de justiça social, de um trabalho muito sério e transparente. Uma das melhores coisas foi feito aqui pela mesa diretora, pelo nosso presidente, os vereadores também, foi unânime, no sentido da gente fazer a transmissão da sessão da Câmara aqui, começou agora nesse ano de 2013, para que a população tivesse um acesso aí mais amplo e conhecimento do nosso trabalho aqui do dia a dia. Já nesse caminho, a gente observa bem, só na última semana, nós tivemos as 2 últimas sessões, tivemos uma aprovação de um abono, que foi unânime aqui, todos os vereadores chamar aqui o executivo para que conseguisse um pequeno avanço, mas considerável ao número do número de servidores. Eu acho que foi bastante salutar a luta da Câmara, no sentido da gente melhorar o pagamento do abono de Natal dos servidores. Tivemos também a votação de uma lei que torna obrigatória a retenção do ISS. Piraí estava tendo uma evasão muito grande, que grande parte das vezes das empresas, principalmente que trabalham para a Nova Dutra e para a Ambev, elas não são aqui do nosso estado, são empresas de fora. E tem algumas empresas que até na interpretação elas achavam que deveriam recolher esses impostos na cidade de origem. Não, é onde é prestado esse serviço. Então, em cima disso, aprovamos uma lei que se tornou compulsória a retenção do ISS na fonte, assim como é feito com o imposto de renda, para que Piraí não saia perdendo. Então, a responsabilidade da nossa Câmara votou isso em regime de urgência, já para o ano que vem, todas as empresas estabelecidas no município, a Light tem uma série de empreiteiras, a Nova Dutra tem uma série de empreiteiras, a nossa Ambev ali, uma série de empreiteiras, terá que fazer a retenção do ISS, que é o imposto aqui municipal, diretamente na fonte. Então, as 2 sessões da semana passada tiveram a maior importância no avanço do pagamento do abono que os servidores receberam no dia 10 e da retenção, que eu tenho certeza vai melhorar bastante a arrecadação de ISS do município de Piraí. Todas as empresas tomadoras de serviço terão que fazer a retenção, ao fazer o pagamento da fatura de serviço, fazer a retenção na fonte e repassar para os cofres públicos de Piraí. Eu acho da maior importância. O município, por exemplo, a gente tem certeza, ele perdeu com o negócio da mexida, daquelas isenções e diminuição do IPI a nível nacional, diminui muito o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, prejudica o nosso município. Nosso município teve uma perda aí aproximada de 7 milhões na arrecadação prevista do ano passado. Então, a gente está aqui lutando para melhorar isso. Sem sombra de dúvida, a responsabilidade da Câmara, hoje nós vamos votar o Código Ambiental, que é um aperfeiçoamento do nosso Código, uma adequação do nosso Código à Lei Federal 12.651, que é o Código de Meio Ambiente, o Código Federal de Meio Ambiente, estabelecido pelo governo federal, e adequação também ao nosso Código Estadual. Isso tudo a gente está fazendo em regime de urgência. É uma pena que tem hora que as coisas chegam muito em cima da hora aqui, porque já tem que valer para o ano seguinte, depois do exercício seguinte, uma série de taxas que são estabelecidas dentro desse Código do Meio Ambiente. Estamos fazendo a regularização da função do nosso Conselho Tutelar, estamos adequando o artigo 227 da Lei Orgânica do Município, que vai poder ter participação da iniciativa privada para ajudar no patrocínio de esportes aqui no nosso município, que principalmente os esportes que a gente chama de esportes coletivos, futebol, o futsal, que às vezes a gente tem um destaque muito grande naqueles esportes individuais, a ginástica, judô, e a gente vai trabalhar mais agora com o esporte coletivo. Então a gente tem aqui a responsabilidade, o repasse da APAE, eu acho da maior importância, uma instituição muito séria, muito bem administrada, está chegando aqui para a gente já fazer o pagamento o quanto mais rápido. Isso é a responsabilidade dessa casa. A gente está aqui hoje prestando esse nobre serviço à população piraiense. Os agentes comunitários de saúde, eles vão ser concursados, vai ter toda a adequação com a legislação federal, que o enfermeiro, o auxiliar, ele terá que morar ali na área onde ele vai trabalhar. Vai ser delimitado áreas aqui em Piraí, onde eles vão ter atuação, o trabalho deles aí da saúde da família, do programa de saúde da família. Então isso, a gente tem observado que tudo que a gente tem feito aqui nessa casa é por bem desse município.
Isso a gente fazendo um balancete do que a gente tem lutado aqui. Veio o plano de cargo e salário dos professores, fizemos em regime de urgência, foi retroativo a 1º de janeiro, os professores e os diretores da rede pública escolar. E muito bem falou o Charles, que no momento em que a nossa educação, uma série de exemplos que a gente pode citar. Ontem eu vi uma reportagem, Dores do Turvo, em Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas, tiveram as melhores notas possíveis numa Olimpíada de Matemática. Há poucos dias eu li aqui a cidade de Paulista, na Paraíba. Uma professora lá também, tiveram 10 medalhas de ouro de uma Olimpíada também, que foi feita aí no ensino médio. E agora, Dores do Turvo também teve uma avaliação espetacular, uma cidade pobre do interior de Minas. Isso tudo a gente traz aqui como exemplo das boas coisas que a gente tem que estar evoluindo. A educação, sem sombra de dúvida, eu acho que o nosso professorado, ele merecia trabalhar em tempo integral, é o determinado, porque ele não pode ter 2, 3 contratos, ele não consegue dar conta, é uma atividade bastante estressante. O salário dele tem que ser melhor, as condições de trabalho do professor tem que ser melhor, para poder ele apresentar o rendimento dessa nossa matéria-prima que a gente tem, que é o futuro da geração, é os nossos jovens, é o ser humano que a gente tem que estar qualificando para poder trazer ele, para produzir, para levar esse país adiante. A gente viu o exemplo aí da Coreia do Sul, que há 20 anos atrás ela investiu em educação, hoje é um dos países que mais desenvolve pelo mundo, com 98% de pessoas com nível superior. A nossa avaliação a nível de educação no mundo, nós somos 58º, caímos 3 posições, estamos perdendo até para o Chile, que é o melhor colocado aqui na América do Sul, é o 52º. Então a gente precisa melhorar e muito, precisa melhorar demais. Nosso país tem hora que alguns exemplos, a ética, a transparência, a gente perde demais. O Brasil está na 132ª posição. A gente perde só para 3 países no mundo a nível de corrupção. Então, alguns empresários que vêm no nosso país, eles se negam, em certos momentos, a estar fazendo aqui os investimentos devido ao grau de corrupção que tem no nosso país. É uma coisa avassaladora que destrói o país, que come os recursos públicos da saúde, da educação, das obras públicas de infraestrutura. Isso é uma vergonha, a gente tem que realmente mudar a face desse país para a gente poder, até a nível mundial, a gente estar com mais postura, com mais firmeza, para a gente mostrar que esse país é um país pujante, é um país que vai desenvolver. E já para finalizar, eu queria parabenizar o Iraci, parabenizar o Gilberto. Eu sei que vocês têm se dedicado ao máximo aí nessa luta dos idosos. Isso aí, sem sombra de dúvida, Iraci. Eu vejo que vocês fazem uma dedicação a nível integral, fazendo o que pode para poder a gente ver nosso pessoal da melhor idade, indo a Brasília, participando dessas discussões bastante acaloradas em alguns momentos, para ter o respeito aí das pessoas da terceira idade. Eu não tenho medo de afirmar, a gente está muito bem representado, seja lá em Brasília, seja aqui na Estadual, no Rio, onde vocês estiverem, graças a Deus, eu acho que nossos idosos aí, que eu já estou passando do meio século também, e a gente tem uma representação digna do nosso município. Sem sombra de dúvida, vocês defendem muito bem o nome do nosso município, o nome da melhor idade. O Hildo também, Hildo, que você tem participado aí do Conselho de Segurança, eu acho que sempre a gente tem aquela máxima aí de a gente estar prevenindo o máximo que a gente pode aí para as nossas gerações aí não estarem levando pelo vício. O crack hoje domina aí em grande parte desses nossos municípios mais pobres. Está chegando muito próximo aqui, demorou, mas está chegando. Essa maldição dessa droga aí, a cocaína é uma coisa que destrói milhares de famílias pelo Brasil afora. Então a gente precisa estar apostando muito na prevenção, apostando muito na inteligência da polícia. A polícia hoje, quando trabalha com inteligência, as ações que já estão comprovadas, que traz 1000 vezes melhores resultados do que a ação repressiva com arma, com tiro. É trabalhar com os aparelhos eletrônicos aí, fazendo interceptação telefônica, fazendo imagens. É o que a gente tem visto que o resultado, a investigação sendo feita com inteligência, ela traz 1000 vezes mais resultados do que realmente aquela atividade repressora de estar entrando nas comunidades, como entrava no Rio de Janeiro, e trazendo um número de mortes muito grande. Então, te parabenizo também, Hildo, você está o tempo todo aí lutando aí junto aos conselhos. Os conselhos municipais, de um modo geral, aqui no nosso município, têm tido uma atuação brilhante. Eu vejo aí o Conselho
de promoção social, o Conselho do Idoso. O nosso Conselho Tutelar tem uma atuação brilhante aí, ajuda muito na prevenção aí da nossa juventude para que ela não envereda para o mundo do crime. Então, tudo isso que a gente tem feito, assim, a última sessão do ano, vocês até desculpam um pouco, a gente fazer esse tipo de balancete. A Câmara está aqui, de portas abertas. A Câmara realmente, eu vejo os 11 vereadores se dedicando ao máximo aqui para a gente, junto ao Executivo, trazer os resultados melhores possíveis. Vamos ver realmente 2014, vamos ter umas eleições gerais aí. Vai ser muito importante que a gente tenha realmente o povo mais inteligente, escolhendo aquelas pessoas que apresentam um programa que venha trazer desenvolvimento, infraestrutura, mais educação, saúde para a nossa população. Eu ontem ouvi uma reportagem, na hora que eu saí daqui, me entristece, uma cidade do Rio Grande do Sul, em que a Bolsa Família tinha um uruguaio que recebia Bolsa Família pelo Brasil, uma família que deu endereço onde era uma torre telefônica, uma mulher morta em 2010, recebendo, até o momento atual, recebendo Bolsa Família. Então, a gente vê o grau de responsabilidade de algumas pessoas na hora de darem essas informações, na hora de usarem a ética, de usarem a maneira correta. Vi também uma matéria do Jornal Dia, que vem falar sobre os internautas que ficam nas redes sociais, para terem um pouco mais de atenção no que vão escrever, no que vão falar. Já está saindo o Luiz Flávio Gomes, um dos maiores juristas que eu conheço nesse país, tem uma matéria espetacular ali, que fala até, inclusive, daqueles que são menor de idade. A responsabilidade vai cair em cima do pai, do responsável por ele. Então, eu gostei muito da matéria, porque a gente tem que ter algum limite, tem que ter um código realmente que regule isso. Não pode as pessoas ir para a rede social e achar que vale tudo. Não é assim, tem que ter uma regra, tem que ter respeito aos seres humanos. As redes sociais hoje têm matérias realmente que denigrem, que mostram muita nudez, que mostram realmente coisas que é uma difamação, é uma injúria, deprava muito algumas famílias, então a gente precisa ter algum cuidado. Tem a matéria ali, saiu na internet, está no jornal ali, O Dia, uma matéria, e que eu acho que as pessoas devem tomar bastante cuidado na hora que vão para as redes sociais falar algumas asneiras, falar coisa que não deve. E, gente, a gente está aqui, eu vou encerrar até que vou poupar um pouco a nossa paciência, desejar ao nosso Poder Legislativo, desde o mais humilde funcionário até o grau maior aí da presidência da Casa, a todos nós vereadores, ao nosso Executivo, que Deus ilumine lá para que realmente estejam imbuídos do melhor espírito possível para trazer o resultado que a gente está esperando do nosso governo. A gente teve um ano aí agora que a gente pode chamar de preparação, mas a Câmara sempre foi parceira, está ombro a ombro ali com esse Poder Executivo para poder a gente trazer os resultados os melhores possíveis aqui para o nosso município. E agradecer a nossa população piraiense. De ponta a ponta, a gente pega lá da Serra do Matoso, lá em cima até fechando com a Fazendinha ali, e lá com divisa com Barra Mansa, Volta Redonda. Desejar a nossa população todinha um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de realizações, de saúde, momento da gente fazer uma confraternização, fazer uma reflexão da nossa vida, alguma coisa que a gente erra. Ninguém é perfeito aqui nessa face da terra, então a gente tem que realmente desejar a todos, repleto de alegria e felicidade, que nossos sonhos em 2014 se tornem realidade. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e em breve estaremos em 2014, onde a gente espera ter mais sucesso. Vão ter grandes acontecimentos em 2014, um deles é a Copa do Mundo, tão esperada por todos, e que traz muita felicidade, mas às vezes deixa marcas irreparáveis. Eu falo isso pela violência hoje vivida no futebol. Só para vocês terem uma ideia, esse ano foram mortos 39 pessoas no Brasil em estádio de futebol. Uma coisa que era para ser só alegria, prazer, e para muitos desgraça irreparáveis. Teremos também uma eleição praticamente geral, só vereadores e prefeitos que não vão ser renovados, e que a gente espera que a nossa população entenda
e procure escolher melhor nossos governantes, porque vão ser eles que vão determinar o caminho daqui para frente. E quando a gente escolhe pessoas boas, pessoas com boas intenções, certamente vamos ter um país melhor. Porque, como todos já falaram aqui, alguns colegas já falaram aqui, a nossa divisão do bolo é muito injusta. Para você ter uma ideia, 6% mais ou menos do bolo fica no município, 24% no estado e 70% na União. Se fosse repartido numa fração melhor, certamente não ia ser centrado de todo o dinheiro na União e teríamos mais condições. É lógico que com isso teria municípios que iam roubar, vamos falar no político, roubar mais, mas com certeza a maioria dos municípios teriam como fazer mais nos seus municípios. Porque talvez eu acredito que a nossa educação nunca vai chegar a uma Finlândia, até pela extensão nossa, pelo número de habitantes que nós temos aqui. Então não dá para você... Eu acredito que não dá para poder ser uma Finlândia na vida, mas pode ser muito melhor. Porque se investirmos em educação, lógico, o processo vai ser mais demorado, um processo mais longo, mas com certeza vamos ter sucesso e acredito que nós vamos estar mais um pouco velho, mas nossos filhos, nossos netos vão poder aproveitar. E nós temos que pensar, não pensar em hoje, temos que pensar no amanhã. Porque todos nós nascemos, sabemos que vamos ficar velho um dia e que pelo menos tenhamos uma velhice decente, onde a gente possa aproveitar alguma coisa. Então nós temos que avaliar e pedir para que possamos escolher melhor nossos governantes, para ver se a gente consegue um modelo melhor de país. Já começou algumas coisas que eu destaco, o julgamento dos mensalões com prisões, isso nunca foi visto no Brasil. Vamos torcer para que isso vire uma mania, né? Para que, embora são notícias que deixam a gente aborrecido, notícias que deixam a gente chateado, que o ideal seria que notícias boas, de grandes conquistas, de grandes feitos, mas já que tem que ser dessa maneira, pelo menos que estão tendo justiça, estão fazendo justiça nos colarinhos brancos, pelo menos uma vez na história nossa. E isso nos dá mais conforto aqui embaixo. Eu digo aqui embaixo por causa do grau, né? Quanto mais lá em cima, mais poder tem e menos se pode punir umas pessoas dessa lá. E hoje já está sendo possível a punição de grandes políticos aí que tanto fizeram contra o nosso país e que só pensaram em si. Nós políticos é muito complicado. É uma coisa nova na minha vida. Eu nunca me envolvi diretamente com a política. Esse é o primeiro ano que o segundo, porque eu comecei a história no ano passado nas campanhas, e esse ano eu estou vivendo como político. As críticas ao político eu acho um pouco com demasia, porque não tem, com certeza absoluta, não é a maioria dos políticos que são ruins, é uma minoria é essa que faz a diferença. Só que às vezes o político, por um ato que ele comete, ele é tão crucificado quanto os que cometem todos os atos errados. E esquece, às vezes, de agradecer ou, às vezes, de reconhecer as coisas boas que os políticos fazem. Eu digo isso porque Piraí, vamos dizer que não tem político ruim? Eu acredito que deve ter. Não posso julgar nenhum porque acho que cada um tem que se reconhecer. E a população que está aí para poder ver quem somos nós. Mas eu acho que na maioria nós somos um grupo, nessa Câmara aqui. A gente pode ter nossas divergências às vezes, principalmente nas nossas campanhas, que a gente tenta de qualquer maneira ganhar, porque ninguém entra numa competição para perder. Quem fala isso, que entrou na competição para perder, eu acredito ser um mentiroso. Então a gente tenta a todo momento a chegar aqui. Então nós não pensamos totalmente igual. Mas nós somos 11 que trabalhamos em harmonia, que quase todos os projetos votamos a favor,
que procuramos brigar todas as causas boas. Recentemente foi essa do abono, que era de R$300. Nós todos, sem exceção, nos reunimos, pedimos para o prefeito vir aqui, conversamos, nós 11 conseguimos esse aumento. Não teve mérito de um ou de outro, o mérito foi nosso. Nós conseguimos. É lógico que o prefeito nos ajudou, ele poderia simplesmente falar que não. E nós não poderíamos deixar de votar nos R$300, senão nós estaríamos prejudicando a todos os servidores. Então, mas com a conquista nossa, eu digo a conquista nossa dos vereadores. Então, nós aqui trabalhamos em harmonia. Tentamos a cada dia acertar mais, e eu acho que isso é importante. Nós temos que esquecer nossas diferenças, porque, afinal de contas, nós fomos eleitos para ajudar o povo, para ajudar a população, para melhorar o município. Então, não temos que defender, não temos que ser egoísta de dizer que eu fiz, ou você fez, ou ele fez. Foi o que o Charles falou, que o Maria Hermínia fez, o papel é esse aí, ele fez, ele procurou, ele começou, mas ele colocou que todos nós fizemos. Na verdade, não deixa de ser uma verdade, porque quando um assunto é um que começa, ou é o outro, ou começa o outro, mas na verdade, a nossa intenção, eu tenho certeza absoluta disso, que a intenção de nós 11 aqui é acertar cada dia mais. Lógico que eu erro, tenho certeza que todos nós aqui erramos, não vamos acertar todos. Aliás, ninguém no mundo acerta tudo. Eu não conheço essa pessoa que nunca tem errado. Se alguém conhecer, por favor, me apresente, que eu quero aprender muito com essa pessoa. Certamente ela é uma pessoa muito melhor do que eu. E eu gosto de conhecer pessoas inteligentes, pessoas vividas, que possam passar coisas boas. Afinal de contas, a gente nasce, né? Vai para um colégio, começa em casa aprendendo as coisas, e é uma aprendizagem até o nosso dia de partir. O Russo certamente vai errar no próximo ano, como errei, e acredito, mas vou tentar acertar o que eu puder, porque eu acho que nós temos que procurar acertar cada dia. Então, eu tenho que agradecer a todos vocês, ao companheirismo, as ajudas, porque ainda que as minhas vontades, ainda que as minhas ideias sejam maravilhosas, sejam boas, tenho certeza que sozinho eu não conseguiria fazer o que nós juntos fazemos. A ideia da gente pode ser boa, mas quando tem um grupo que pensa bem e que ajuda a gente a melhorar essa ideia nossa, fica muito melhor do que se nós colocássemos só a nossa. Então, eu agradeço o companheirismo de vocês e que vocês continuem me passando as coisas boas, me ensinando. E se algum dia eu puder passar alguma coisa boa para vocês, eu terei o maior prazer. É lógico que vocês vão passar muito mais para mim. Eu sou novo no assunto, mas eu estou aqui, eu vou tentar aprender tudo que eu puder. As nossas indicações que a gente fez, infelizmente, os vereadores eles têm um poder muito restrito. Nós temos o poder de fiscalizar. Tudo que o executivo fizer, nós podemos brecar aqui se a gente quiser, não passar, como esses projetos de lei todos que foram mandados aqui. Eu, Russo, só não votei em 2, um porque era a doação de um terreno que eu achei muito grande para um empresário só. A minha opinião foi o contrário. E outro na maneira do aumento de salário desse ano. Somente essas duas eu votei contra. Todas as outras, eu e todos aqui votou, seja ela em caráter de urgência, seja de tudo. Então, as nossas indicações, a gente faz a indicação, na melhor intenção do mundo, na intenção de resolver. Quem aqui não gostaria de resolver um problema que um eleitor de vocês pediu para poder fazer? Mas, infelizmente, nem sempre dá para ser feito. Umas, talvez porque um pouco de lentidão do executivo, mas outras porque não dá mesmo para fazer. Mas vamos continuar. Esse próximo ano, eu tenho certeza que todos nós vamos continuar as nossas indicações e torcer para que possa ser melhor atendido
quanto a esses projetos de leis que vieram esse ano, praticamente todos em caráter de urgência, muito em cima, eu abri então as exceções, que eu disse que eu não votaria mais nenhum que chegasse aqui em cima da hora, mas entendi que esses últimos que chegaram aqui era de uma importância muito grande para o nosso município, votei a favor. Espero que o ano que vem não tenha esse problema de ter sido o primeiro ano, de ter que fazer, que o próximo ano a gente possa receber isso com mais tempo, para a gente analisar melhor, para que a gente possa não cometer nenhum erro. Mas o importante é que a gente votou em todos os projetos que vieram aqui, e se for para o bem do município, eu tenho certeza que votaremos em outros mais. Quero desejar um Feliz Natal a todos vocês, a todos os munícipes, a todo o Brasil, todo mundo. Eu acho que todos nós temos direito de ser feliz, todos nós não temos vontade de melhorar, ainda que às vezes a gente erra muito. Quero desejar um feliz ano novo a todos vocês, cheio de glória, e que a gente possa, ano que vem, estar marchando junto e, com certeza, melhorando esse município mais um pouco. Eu acredito ter esquecido de alguma coisa, não ter feito tudo que eu gostaria de fazer esse ano, mas ano que vem estaremos aqui e vamos batalhar juntos novamente. Eu acho que isso que é o ideal para o nosso município, que nós estejamos em harmonia, porque se nós propusemos juntos a melhorar esse município, nós temos que fazer isso junto. Muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei 53, 54, 55 e 56/2013. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei complementar número 1 e número 2/2003. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Charles. Presidente, me permite fazer um lembrete? Sim, vereador. Que amanhã, às 9 horas da manhã, será empossado os novos conselheiros tutelares do município aqui na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã. Com a palavra o vereador Charles. Dando continuidade aos temas a serem abordados hoje, eu queria primeiro parabenizar aqui o nobre vereador Alzimiro, que conseguiu sintetizar, né, boa parte do que vem sendo falado ao longo do ano aqui nessa casa, de uma forma bastante objetiva e clara e muito eficiente, né, transmitiu aqui um recado que acredito eu que todos tenham entendido. Queria também ressaltar ao vereador Russo que, quanto à questão do abono, eu particularmente recebi várias mensagens no meu Facebook e por e-mail de pessoas que me agradeceram pelo feito. E eu fiz questão de ressaltar, de responder a todas essas pessoas, informando que tal ato havia sido cometido por todos os colegas. Não houve nada de individual por parte de ninguém. Todos os colegas foram participativos na decisão, ao convidar o prefeito, ao discutir com o prefeito, buscar um entendimento para que esse número pudesse ser melhor. Então, eu fiz questão de ressaltar isso, para que ficasse registrado. A gente tem... Eu, particularmente, tive um ano um pouco difícil, um pouco complicado. Passei por 2 cirurgias, era uma coisa que vinha me incomodando, atrapalhando, inclusive profissionalmente, principalmente na questão do trabalho. Então, foi um período meio complicado, meio difícil, mas foi superado. Eu acho que como tem que ser, né? Os problemas surgem, eles acontecem, eles aparecem e a gente tem que enfrentá-los e tocar a vida. Até porque eu fiz até uma anotação aqui para não me perder, onde eu digo que nós passamos pela vida em busca de felicidade. E ao longo dela, sempre tivemos e temos
todos os dias a oportunidade de nos tornarmos pessoas mais felizes e melhores. Às vezes não percebemos, ou mesmo demoramos a enxergar que as coisas simples, muitas das vezes, na maioria das vezes, são as mais importantes. Deixamos de perceber que muitas das vezes a felicidade que procuramos está bem próximo, ao lado. Precisamos estar atentos. Precisamos buscar sempre, acreditar em nossos sonhos, fazer a nossa parte. Para nos sentirmos melhor, é fundamental que estejamos sempre prontos para os novos desafios, para as novas conquistas. É preciso estar confiante. Precisamos estabelecer metas, ter ideais e, para com essas, ter compromisso. Eu ontem, na fala do vereador Zimiro também, ele fez menção ao grande ativista, grande líder, Nelson Mandela. E eu fiz aqui algumas anotações, eu destaquei algumas frases dele, que gostaria de ler para vocês e deixá-las em forma de mensagem. Porque com certeza os senhores haverão de absorver. Alguma delas, com certeza, vai fazer com que os senhores tenham a mesma emoção que eu tive ao ler. Eu não conhecia poucas, mas eu tive a oportunidade de ler muitas. Talvez até me aprofunde um pouco mais agora e leia um pouco mais sobre Mandela. Mas o vereador comentou sobre a questão, né, do racismo, da divisão que era a África, né? E comentou que os negros não tinham direito a caminhar pelas ruas, dividir as calçadas. Eles não tinham sequer, vereador, o direito a usar os banheiros. Não podiam. E não havia banheiros para negros. Como é que faziam? Esse era o absurdo que a África vivia, né, antes de Nelson Mandela. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe o conflito e inspirar esperança onde há desespero. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreenda, isso entra na cabeça dele. Se você falar com um homem, se você falar com ele em sua própria língua, em sua própria linguagem, você atinge seu coração. A educação é a arma mais forte que você pode usar para mudar o mundo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter. Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Ainda há gente que não sabe, quando se levanta, de onde virá a próxima refeição. E há crianças com fome que choram. Há poucos dias, inclusive, a Record apresentou uma matéria sobre crianças no Recife que estavam num córrego, trabalhando num córrego, num esgoto a céu aberto, catando latinhas. E um repórter, um fotógrafo, viu aquilo, registrou e tal, e virou matéria da Record. Garotos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, no meio, mergulhados até o pescoço, retirando aquelas latas, aquelas garrafas, para serem vendidas e gerarem ali, então, uma receita para poderem levar comida para casa. Correu o mundo, um quadro vergonhoso. No dia seguinte, a prefeitura mandou limpar o canal. Limparam o canal. Limparam aparentemente, o esgoto continua correndo lá. Então, são esses quadros, né, que a gente precisa mudar no país. Bom, amigos, dessa forma, eu quero colocar também a questão das nossas realizações. Foi um ano difícil, um ano de conquistas, mas também de derrotas. Um ano em que, como colocado aqui pelo vereador Russo, de poucas realizações no que diz respeito principalmente às nossas indicações. Penso eu que é um quadro que vai melhorar, nós vamos ter resultados melhores.
foi um ano já colocado, explicado aqui pelo Executivo, no qual ele sabia que enfrentaria algumas dificuldades, que algumas mudanças seriam implantadas. E nós, então, não tivemos aí, não fomos agraciados, né, como deveríamos, como poderíamos, como mereceríamos, no que diz respeito às nossas indicações. Acredito que no ano de 2014 isso vai mudar, nós teremos resultados melhores, penso eu, até pela conversa que nós temos tido, temos mantido o diálogo que tem sido mantido com o Executivo, nós temos recebido as informações que nos levam a pensar dessa forma. Contudo, penso que já passou o ano de experiência, o ano de adaptação. Nós precisaremos que em 2014 nós possamos ser mais eficientes. Eu, particularmente, vou cobrar. Essa será a minha postura, a minha posição. Respeitosa, amigável, como sempre, mas eu não fui eleito para... Eu fui eleito para atender as necessidades do meu município, dos meus eleitores dessa casa. Então, eu sou vereador, tenho que representar dessa forma. Vou cobrar ações para que nós possamos ter resultados maiores e mais efetivos. Fica aqui o recado. Queria concluir dizendo que eu quero desejar, na verdade, né, a todos, agora é o momento de desejar a todos um Feliz Natal, um grande Ano Novo, esperar que todos possam, né, o que eu quero, é o que espero, que todos possam ter um ano de muitas realizações, de muita prosperidade. Eu enviei um cartão de Natal via correio para todos os cidadãos piraienses. Espero que todos recebam. Aqueles que não receberem, eu divulguei na internet para que todos possam receber a mensagem. E nele eu desejo, entre outras coisas, eu agradeço, né? E desejo a todos muita prosperidade, muita paz, muito amor, muita saúde e sorte. Quero agradecer a todos os meus colegas, quero agradecer pelo carinho, pela amizade, pela paciência que tiveram comigo ao longo do ano. Todos nós erramos, todos nós falhamos, nem sempre conseguimos agradar a todos, mas sempre de uma forma respeitosa procuramos viver em harmonia e tentar resolver os nossos problemas de uma forma adulta, madura e respeitosa. Quero desejar aos funcionários dessa casa, da Câmara, aos meus colegas vereadores, aos amigos servidores públicos em geral, ao quadro do Executivo e a todos os demais amigos cidadãos piraienses que nos acompanham, que fazem parte da nossa sociedade, da nossa história. Eu quero desejar a todos um grande Natal, um Natal de muitas realizações. E quero encerrar deixando aqui uma última mensagem também de Nelson Mandela, que diz o seguinte: nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Quero só para complementar, deixar aqui o meu recado final e minha consideração final e dizer a todos, reafirmar que o meu compromisso é com você, o meu compromisso é com o cidadão. Obrigado. Com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, eu gostaria só de fazer alguns esclarecimentos aqui. Acabamos de votar o nosso Código Municipal de Meio Ambiente. Esse código ele vai licenciar, através da Secretaria Estadual do Ambiente, ela fez uma descentralização para não ficar tudo tão difícil. Alguma coisa você faz pela internet, mas alguma coisa você tem que estar deslocando ao Rio de Janeiro. É lá na Avenida Venezuela, número 110. Fica o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e a Secretaria Estadual do Ambiente. Então, para não ficar tudo difícil na fiscalização e difícil para você buscar um licenciamento, foi feito a descentralização onde atua a nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aqui, do outro lado, na Mata do Amador, o secretário é o Amaro Dias,
E todas as atividades de pequeno potencial poluidor é licenciado pela nossa secretaria. E uma série de coisas é isenta de licenciamento. Você tira uma certidão ambiental que sai pela internet. É só preencher o questionário, ele ali embaixo coloca que é inexigível qualquer tipo de licença de operação, licença de instalação ou licença prévia. Então existem lá todos esses formulários. Então acabamos de aprovar o Código Municipal de Meio Ambiente, para entrar em vigência agora logo no início de janeiro, que ajuda a descentralizar todas essas atividades que precisa de licenciamento. Toda aquela de médio potencial poluidor ou de alto potencial poluidor terá que ser feito realmente lá embaixo no Rio, junto ao INEA e à Secretaria Estadual do Ambiente. O segundo item aqui que eu acho que a gente merece chamar a atenção, vamos ter concurso para os agentes comunitários de saúde. Chama a atenção que é uma coisa completamente diferente, que é obrigatória a residência dessa pessoa que vai fazer a sua inscrição no concurso. Ele tem que residir na jurisdição, no local onde ele tem que prestar o serviço. Inclusive, até passível de demissão se essa declaração for falsa, e é passível de demissão se ele não residir na localidade. E também uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, estudem bastante. São 100 vagas, o salário é considerado até R$ 954. Então, eu peço assim, estudem, se dediquem, vamos ter realmente um concurso completamente diferente, onde essas pessoas que vão se inscrever têm que ser ali daquela área, e são 100 novos empregos, e que realmente tem um sucesso na prova para a gente ter um edital aí, vai ser bem elaborado, deve ser o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que vai fazer a coordenação e elaboração de edital. Então, eu acho que é um instituto de bastante confiabilidade, e realmente que nós, aqui com essa noite aqui, que tivemos a aprovação de todas essas leis, que a gente realmente, o ano que vem, estamos aí somando forte aí para a gente ter um ano repleto de realizações, de alegria, de paz no coração de todos. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, senhor presidente, secretário, demais vereadores, público presente, funcionários da casa, internautas. Ouvindo o discurso dos outros vereadores, passando de um a um, o filme vai passando na cabeça da gente, tudo que foi feito, tudo que foi produzido durante esse ano. E algumas vezes eu já falei isso aqui, e eu acho que essa é a grande angústia da minha vida atualmente. Assim, eu queria andar igual o Rildo, com a caixa de som em cima do carro, falando, porque o vereador, na pirâmide política, ele está na ponta de tudo. Ele que tem as discussões políticas do dia a dia, é ele que convive de perto com a população e, infelizmente, ele não tem o poder de executar. Só que a dificuldade das pessoas entenderem isso, às vezes, complica um pouco o nosso dia a dia. Eu acho, assim, se fizer o balanço, as pessoas jogam uma carga muito pesada em cima do vereador. Mas eu acho que o que a gente vive no país, o que a nossa vivência, a gente já sabia disso. Então, é um compromisso que a gente tem que levar, mesmo sabendo que tudo que é jogado nas nossas costas não são nossas obrigações. Então, eu costumo dizer assim, na minha casa, que minha esposa pede, que minhas filhas pedem, eu nunca consegui resolver 100% das coisas que eles me pedem. Mas, nesse ano, eu acho que eu me superei, me esforcei, porque o vereador ele acaba sendo a pessoa que chega para resolver o problema imediato, aquele problema surpresa. É o vereador que
que acaba levando a pessoa na hora de um problema de saúde. Durante o ano, a gente ouviu depoimento de alguns vereadores para o hospital correndo, corre daqui, e é aniversário e ajuda, e casa está caindo, a gente corre atrás, está o barranco. Então, assim, a gente tenta resolver esses problemas. Problema de emprego, a gente está sem emprego, corre atrás, a gente corre, a gente luta. Então, assim, é uma batalha árdua. Só que a gente não consegue atingir o 100%. E isso parece que fica martelando na cabeça. Mas se a gente for ver aqui a função do vereador, eu acho que essa casa cumpriu com méritos os deveres. Os deveres que eu me comprometi a lutar, a buscar soluções, a buscar discussões para que a sociedade se desenvolva melhor, na fiscalização. Eu acho que cada um aqui merece um agradecimento especial, pelo menos da minha parte, estando dentro do processo, e eu queria fazer isso nominalmente. Queria agradecer esse ano de convivência com todos os vereadores. A unanimidade aqui nunca foi privilégio, foi sempre conquistada pela maioria. A gente fez questão disso desde o início. A gente leva das pequenas coisas às grandes causas, sempre na maioria, sempre nas mesas, nos debates ali dentro da sala da presidência, diversas vezes com representantes da Light, com representantes da SEDAI, com secretários, com prefeitos, entre nós mesmos. A unanimidade é burra. E a gente provou aqui que essa unanimidade não faz parte dessa casa, sempre na base dos debates. Então, eu gostaria de agradecer, começando pelo vereador Mário Hermínio, o nosso edil com mais idade, mais experiência. Queria agradecer a convivência durante esse ano, tudo que a gente aprendeu no convívio. Queria agradecer ao vereador Eco Staccato, sempre com uma palavra amiga, com uma solução amena, com o Charles, com a sua forma de se expressar, com seus conhecimentos de vida, ao Darley, ao Flávio, dois amigos que eu conquistei, que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu posso considerar como amigos hoje. Mário Hermínio, desculpe, o Alzimir, que vocês se parecem. Vocês se parecem. O Russo, o Ladeira, nosso presidente, o Juninho, que não está presente hoje aqui em pessoa, mas está em espírito, eu tenho certeza disso. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês da experiência de vida. Acho que foi um ano intenso. Meus 39 anos de vida, completados ontem, eu acho que o 39º, eu acho que foi o 38º, né? Eu acho que foi o mais conturbado, mais corrido. Não consegui organizar ainda, confesso, a minha agenda de vida. Acho que a política está 24 horas na minha cabeça. Mas, se Deus quiser, no ano que vem a gente vai conseguir organizar melhor esses pensamentos. Queria agradecer aos funcionários da casa, em nome da Sônia aqui do lado, que está sempre com a gente nas sessões. Mais de 80 sessões, mais de 80 encontros, grandes debates que eu acho que a gente engrandeceu a cidade. Mário Hermínio fez uma mini retrospectiva da Câmara Municipal de Piraí. Alzimir. Você está falando de mim. Eu falo Mário Hermínio, eu falo Alzimir. Vereador, me desculpe, vereador. Eu não sei se é um elogio ou não. Fez uma mini retrospectiva. Eu acho que a gente colheu bons frutos, foi parceiro do Executivo.
o executivo que trabalhou bastante, que avançou em vários setores. Algumas coisas a gente não conseguiu concretizar, mas eu tenho certeza que em 2014 vai ser o ano da nossa vitória, da cidade crescer cada vez mais. E para finalizar, eu vou ler aqui o cartão de Natal que está no site da Câmara. Chegamos ao final de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias e dificuldades. Muitos obstáculos foram superados. Agora é hora de confraternizar na expectativa de um ano novo com esperanças de grandes realizações. Que neste Natal as famílias sintam mais forte o significado da palavra amor. É tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e caminharmos rumo ao desenvolvimento da nossa cidade. Estendemos nossas mãos a todos os piraienses para formarmos uma grande corrente de solidariedade e perseverança. É tempo de paz, é tempo de um futuro promissor. Que Deus abençoe a todos os lares. São os votos dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí e dos servidores da Casa. Desejando um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos que nos acompanham pela Web TV e os presentes no plenário. Finalizando, eu queria parabenizar a todos pelo trabalho e que o ano de 2014 a gente continue nessa luta, que brigue cada vez mais, que cobre cada vez mais, que fiscalize cada vez mais, porque só assim a cidade de Piraí vai evoluir, vai crescer. Obrigado a todos e boa noite, presidente. Bom, acho que já foi colocado tudo aqui, né? Mas, antes de encerrar, eu queria fazer também aqui os agradecimentos. Agradecer a todos os presentes, agradecer aos internautas que nos acompanham sempre aí, agradecer a todos os servidores dessa casa pela dedicação, pelo empenho, agradecer meus colegas vereadores e parabenizar pela dedicação, pelo comprometimento, pelo compromisso que vocês vêm tendo com a casa e com o município. E eu vou encerrar, mas queria que todos permanecessem sentados para ouvir uma mensagem que a gente deixou aí. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária de instalação, dia 2 de fevereiro de 2014, a hora regimental. Chegamos ao final de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias e de dificuldades. Muitos obstáculos foram superados. Agora é hora de confraternizar na expectativa de um ano novo com esperanças de grandes realizações. Que neste Natal as famílias sintam o mais forte significado da palavra amor. É tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e caminharmos rumo ao desenvolvimento da nossa cidade. Estendemos nossas mãos a todos os piraienses para formarmos uma grande corrente de solidariedade e perseverança. É tempo de paz, é tempo de um futuro promissor. Que Deus abençoe a todos os lares. São os votos dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí e dos seus servidores, desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo.